Escuta, povo meu, a minha lei. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca em parábolas. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, e se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, sendo armados, trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Cada qual comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, pois o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua ira e não despertou todo o seu furor, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam no ermo. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram mais do seu poder, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios
e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou à saraiva o seu gado e aos coriscos os seus rebanhos. Acumulou sobre eles o furor da sua ira, indignação e calamidade e uma missão de anjos maus. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem deu vida à sua pestilência. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez o seu povo sair como ovelhas e os levou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até ao seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles e repartiu-lhes uma herança por linha, e fez habitar em tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e procederam traiçoeiramente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram-no a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou à espada o seu povo, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que exclama por causa do vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pôs sobre eles perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Este salmo, que é o Salmo 78 da Bíblia, é um texto profundo e reflexivo que se propõe a oferecer uma visão abrangente do relacionamento de Deus com o povo de Israel, através de suas diversas etapas históricas. O Salmo é um convite a escutar atentamente a instrução divina, apresentando-se como um ensino em forma de parábola, abordando mistérios e ensinamentos do passado que foram passados de geração em geração. A primeira parte do Salmo enfatiza a importância de transmitir o conhecimento das obras e mandamentos de Deus às gerações futuras. Este imperativo não é apenas uma tradição, mas um instrumento para assegurar que os filhos ponham sua confiança em Deus, lembrando-se de suas obras e mantendo-se fiéis a seus mandamentos. O Salmo destaca que os pais da geração passada falharam em seguir os caminhos justos, sendo uma geração teimosa e rebelde, e por isso é crucial que a nova geração escolha um caminho de obediência a Deus. O texto recorda os feitos magníficos que Deus realizou para libertar os israelitas do Egito. Relata como Deus dividiu o Mar Vermelho, guiou o povo com nuvens de dia e fogo à noite, e providenciou milagrosamente água e alimento no deserto. No entanto, apesar dessas demonstrações de poder divino, os israelitas continuaram a pecar.
Duvidaram da capacidade de Deus de sustentar e prover, questionando se ele poderia realmente lhes dar alimento no deserto. Esta incredulidade desencadeou a ira de Deus, mas mesmo assim, ele continuou demonstrando misericórdia, enviando maná do céu e aves para alimentar o povo. O Salmo prossegue detalhando como, mesmo diante de todos esses atos de bondade e provisão, os israelitas continuaram a desobedecer e duvidar de Deus. Eles eram descritos como ingratos, lisonjeando Deus com palavras, mas não com o coração, persistindo na rebeldia. Apesar das punições e da demonstração da ira divina, Deus ainda não destruiu o seu povo inteiramente, lembrando que eles eram fracos e humanos. O Salmo relembra as pragas que Deus enviou ao Egito, como os sinais e atos poderosos que demonstraram sua autoridade e resultaram na libertação dos israelitas da escravidão. Ele descreve pragas de rãs, gafanhotos e saraiva, e até a morte dos primogênitos do Egito, como eventos que culminaram na saída dos israelitas do Egito. Mesmo após serem conduzidos em segurança para fora da escravidão, os israelitas continuaram a provocar a Deus com idolatria e desobediência. A consequência dos contínuos atos de rebeldia e idolatria do povo foi o abandono temporário de Deus, permitindo que suas iniquidades resultassem em adversidades. No entanto, o Salmo termina com uma nota de esperança e restauração. Deus escolhe a tribo de Judá e estabelece Davi como rei. Davi é retratado como um pastor fiel, guiando o povo de Israel com integridade e habilidade. Nesta narrativa, o Salmo serve como uma lição de moral e espiritualidade, alertando sobre os perigos da desobediência e da ingratidão a Deus, mas também ressaltando a infinita misericórdia e disposição divina para perdoar e restaurar aqueles que verdadeiramente se voltam a Ele. As experiências dos israelitas são uma metáfora para a jornada espiritual de qualquer ser humano, convidando-os a confiar plenamente em Deus, obedecer a seus mandamentos e recordar constantemente suas obras maravilhosas de uma forma que nutra tanto a fé pessoal quanto a comunitária.